Olha só, hoje eu quero falar em defesa da Revolução Democrática. Armênio Guedes, que nasceu em 1918 e morreu em 2015, foi o melhor formulador político que a esquerda produziu no país. Ele considerava o movimento de 64 uma contra-revolução. Para ele, nos anos que precederam o golpe militar, teve curso no Brasil um processo revolucionário de democratização das relações sociais, confundido por setores dele participantes e estigmatizado por adversários com uma espécie de revolução socialista cubana em escala gigante. Foi truncado pela derrota política de João Goulart e seus aliados de esquerda. Meses depois da promulgação do AI-5, dezembro de 1969, Armênio foi o autor de um documento do Partido Comunista Brasileiro que ajudou a balizar o comportamento de amplas forças antiditatoriais até a derrota, não derrubada, como imaginavam forças supostamente mais à esquerda, do regime militar. Propunha a formação de, abre aspas, uma grande frente única, que englobe os sindicatos, o movimento estudantil, a Igreja Católica, os partidos e os políticos da oposição ao governo de então ditatorial, um movimento que expresse em nível superior a rebeldia brasileira contra o processo de fascistização do país, fecha aspas. Entre três hipóteses para o fim da ditadura, alinhou a que de fato ocorreria, aquela que ele e companheiros dele lutaram para se configurar, a, aspas, desagregação interna do poder sob o impacto do movimento de massas e depois de crises sucessivas, forçando uma parte do governo a facilitar a abertura democrática, fecha aspas. Num país que não conheceu revoluções no sentido clássico da palavra, essa verdadeira revolução democrática foi marcada entre centenas de outros fatos. Pela derrota do governo Geisel, nas eleições para o Senado em 1974. Uma derrota acachapante. Pela eleição de governadores de oposição nas eleições de 1982, notadamente Franco Montoro, Tancredo Neves e Leonel Brizola. Pelo movimento das diretas já, em 1984, pelo apoio popular à eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral em 85. A morte de Tancredo fez com que o polo conservador da aliança, que derrotou a ditadura, exercesse o poder no governo de José Sarney, embora num contexto de crescente democratização da vida nacional. O marco institucional dessa revolução é a Constituição de 88, que privilegia pela primeira vez na história do país direitos individuais e sociais em seu preâmbulo. O marco político foi a eleição de Lula, sua reeleição e a conquista do poder federal pelo PT entre 2002 e 2016, respeito à alternância no poder. O que o atual governo e forças que o manipulam pretendem é muito mais do que aprovar reformas supostamente capazes de modernizar a vida econômica do país. É mais do que promover a derrocada da Constituição de 88. É interromper o fluxo dessa revolução democrática em curso nos últimos 40 anos. Assim como a revolução democrática descrita por Armênio se fez sem características comumente atribuídas às revoluções, a contra-revolução pode avançar no Brasil sem uso aberto da força bruta, da violência armada, até por via eleitoral. Para se constituir, por exemplo, uma ditadura civil. Disse a ministra Carmen Lúcia, o movimento pendular da história mostra que a democracia não é construída, é uma construção. Palavras que Armênio Guedes poderia endossar. Para ele, a democracia era um valor universal e permanente. Hoje, ela corre risco no Brasil e, com ela, as conquistas obtidas em 4 décadas. É isso.